Boa noite, gente. Hum. E não é que deu certo para a gente estar aqui? A Miriam está aqui ao lado. Se eu falar um pouquinho mais alto, ela escuta pela parede. Enfim, aproveitando, eu quero agradecer. A Juliana apareceu também, coisa boa. Que bom. Estou vendo os rostinhos aqui conhecidos, fico muito contente. Que bom, a Aline também está aqui. Saiu mais cedo da Baguaguita. Tomara que depois pegue o gravado para pegar o desfecho. E estou vendo aqui também a Leide, a Ana, a Duda, a Rosana, e eu sei que tem mais rostinhos por aí. Agora, a Bé tá no carro, não é possível, que saiu daqui agora, como já chegou? Que bom, que ótimo, eu fico feliz, que bom. O povo tava aqui em peso, tá aqui em Brotas, enfim, a Miriam ainda tá aqui em Brotas, a Thay também, e eu acho que eu quero começar dessa forma a oração de hoje, agradecendo todo o apoio que a operação tem recebido. A Lu apareceu também, coisa boa. Os pedidos vocês vão continuar vendo de forma muito intensa, porque só o transporte deles foi orçado em R$ 200 mil. E a gente tem data para isso, não é o tipo de coisa que a gente pode fazer, não, mas em 6 anos a gente consegue tirar, não é isso, ou seja, tem que ser agora, daqui a alguns dias. E a gente também precisa lembrar não, né? Na verdade é um informe para vocês. A gente entrega entre hoje e amanhã o plano de manejo, para quem não está familiarizado com o termo, como a gente vai fazer, como a gente vai manejar esses seres nos próximos 90 dias, que é o tempo que o judiciário deu para nós para retirá-los daqui. E ocorre que nesse plano, a gente diz que 80% das que estão com capacidade para sair, não dos mestres cavalos, um outro assunto. Eu vi que a Ana perguntou no grupo, um outro assunto. Eles vão para a Cunha também, mas a situação é mais delicada porque eles não têm contato com o ser humano. Então a gente está tendo que estreitar o laço com eles, e eu posso falar para vocês que eles não estão muito dispostos, e eu não os culpo, para desenvolver essa amizade. Hoje eu fiquei muito feliz que um potrinho se abriu um pouquinho mais, e a mãe dele também, mas enfim. Então, falando disso, a gente tem 80% do rebanho para sair em 50 dias. Todos em 90, e 80% do rebanho em 50. E já se passaram 6 dias, a gente está indo para o 7º dia. Então, os pedidos intensos que vocês continuam vendo é porque os valores são muito altos. Hoje o Vitor comentou comigo que comprou 400, não, agora esqueci. Uma bola pesa 450 quilos. É isso. E ele comprou 400 bolas de feno. Eu falei, meu Deus, mas a gente vai deixar a bola de feno aqui para o pecuarista. Aí depois eu fiz uma continha rápida, em 20 dias acaba tudo. O valor dessa carga é R$ 52 mil. Fora isso, a gente tem funcionário, fora isso, tem veterinário, fora isso, tem remédio, medicamento, tem ferramentas. Então, eu quero agradecer aqui essa força-tarefa. A Márcia apareceu aqui também. Eba, o rostinho. Essa força-tarefa virtual que está acontecendo para beneficiar esses seres. Eu quero também deixar claro para vocês aqui que não existe outra chance. Não é o tipo de coisa que a gente vai dizer assim, não, mas o judiciário vai dar uma outra chance para a gente lá na frente. Não existe isso. Essa é a última chance. A última chance. Ele já, todas as chances que eles tinham antes de nós já foram dadas. Então, agora, ou a gente faz isso acontecer, ou depois dos 90 dias elas serão abatidas. Inclusive, antes de receber a notícia, a gente teve uma conversa com os advogados dos réus, e ali foi falado alguma coisa, inclusive no judiciário, sobre abate imediato de 600. Então, a gente não está falando alguma coisa hipoteticamente, gente, e por isso que existe tanta pressão nas redes, a gente tem feito tanta pressão para que as pessoas entendam. E eu absolutamente agradeço vocês outra vez, porque eu estou vendo toda uma movimentação, não consegui parar muito no grupo, porque na fazenda só pega a internet dentro da casa.
fora da casa não pega, e dentro da casa é por rádio. Então não é lá que pega muita coisa, é quase que uma, né? É quase uma mentalização para a gente conseguir ver o que está realmente recebendo. E então ficou um pouco mais difícil acompanhar. Desde ontem eu vim para cá. Primeiro eu peguei dois funcionários de Cunha para trazer para cá para a gente construir embarcador. Então está tudo muito inflamado. E vocês estão vendo esses pedidos todos outra vez, porque são quantias e lembrando que a gente já tem uma operação cara em Cunha e uma operação cara também em Camanducaia. Então, não é que a gente está fazendo isso, mas, não, enfim, mas tudo bem que a gente é herdeiro e benditos sejam os herdeiros, ou seja, e a gente simplesmente não tem outros gastos, não é isso que acontece. Então, é uma situação delicada. Então, deixo aqui meu agradecimento e dou essas outras informações para que vocês tenham um cenário, né, mais elaborado para que saibam tudo isso que está acontecendo, essa pressão inteira. Eu vi que a Rosana levantou a mão, não sei se foi sem querer ou se realmente ela quer perguntar alguma coisa. Oi, Patrícia. Eu assisti encaminhei para você, mas é lógico, dentro dessa loucura não tem como você ficar acompanhando as coisas. Eu assisti uma live lá do Rancho dos Gnomos, que era patrocinada pela Mônica de Medeiros e a Margarete Áquila, não sei se você assistiu. Então, Não. assim, achei. Não, então era assim, até mentores, era um do Comando Santa Esmeralda, o Veludo, que é um Exu, falando do Uhum. sofrimento desses animais. Então, eu acho bem importante como é que a espiritualidade também está presente ali. E, assim, como é que ele explicou que esses animais estão sendo vampirizados. O que eu já Sim, sofri com esse negócio, assim, eu acho até legal as pessoas ouvirem. Então, mas eu encaminhei para você pelo seguinte, porque eles já conseguiram o dinheiro para o transporte, e agora já estão. Mas eles são monstruosos, né, a quantidade, que entra em conexão também, eles distribuíram lá para o Água de Aruanda, lá, e aí sim, por lá também. Então, é assim, esse evento era de espiritualidade e ufologia. Então, é muita gente, eles vão conseguir isso sim. fácil. E eles fizeram já camisetas, canecas, de repente, não sei se teria uma forma de confeccionar isso também, né? Sim, sim, Porque realmente. agradeço. Sim. Agora vai ter uma feira vegana que chama VegFest. Eu vou dar uma aula de yoga lá na sexta-feira, vou dar uma palestra e a gente vai ter stand lá. Aí a gente vai vender camisetas, vai vender também o livro, vai para a versão impressa, porque justamente tinha um livro escrito sobre as mestras búfalas, que na verdade tá ali naquele livro Mestra Chacrona, falando que é uma do Vale da Rainha, mas muitos dos insights que estão ali foram vividos justamente no resgate delas há 2 anos. Então foi muito curioso, boa noite, Mirtes, foi muito curioso, porque agora justamente apareceu a oportunidade de imprimir o livro, tirar da versão Uhum. digital, então o livro vai estar lá, essas outras peças também estarão, e eu comento com vocês, Rosana, eu fico com você e com cada um que está aqui, cada uma que está aqui, eu fico muito feliz pelo rancho já ter, eu não tinha essa informação, deles já terem esse trânsito garantido, não é o nosso caso. Não é Pois o é, nosso por isso caso. que assim, eu até assisti uma amiga que fez uma contribuição grande, coloquei até que de R$ 500, porque eu assim estou mobilizando pessoas, mas eu sei que o Vale da Rainha frisei bastante. Olha, Vale da Rainha está acompanhando isso desde o início, alguém que está ali nesse combate, né, lá no nascedouro disso, né? Então é Sim, sim, diferente, né? sim, sim. Mas as camisetas são das búfalas, Patrícia? Tem uma das estampas que Ah, uma das tá. estampas a Débora confeccionou especialmente, e é uma estampa bem bonita, porque ela chama por Yansan também. Era uma Eu vou peça. comprar amanhã. Agora, eu acho que quando chegar, eu anuncio para vocês aqui, eu coloco no portal para vocês saberem, né? Ou seja, aqui acabou hoje esse dia de oração puxando, porque obviamente está todo mundo de alguma forma bastante envolvido com isso, mas eu coloco no portal quando tudo isso estiver disponível. E outra vez agradeço pelo envolvimento, porque realmente é uma grande batalha. E hoje, por exemplo, quando chegou essa conta dos 50 e poucos mil de feno, eu falei, nossa, ou seja, já tem 200 mil de transporte, tem 50 e poucos mil de. Porque, e o doutor Maurício falou outro dia para mim uma coisa que fez muito sentido. Ele disse, Patrícia, você tem que pensar que são 1.000.
Então, se você resgata 1.000 mestres gatinhos, você vai dar um trabalho lascado. Então, e ainda para piorar, são 1.000 pessoas de 500 quilos, sabe, que tendem aí para mais de 1 tonelada, como o caso das que a gente já tem a guarda no Vale da Rainha, em Cunha, hoje. Então, é tudo bastante delicado, a gente realmente precisa de apoio, a gente não é uma coisa que a gente vai conseguir sozinho, e os pedidos estão tão frequentes justamente porque a gente está vendo o tempo passar e a gente precisa, obviamente, que esses valores sejam alcançados para que elas comam aqui e para que elas possam ser transportadas, porque, de novo, a gente não tem a opção de chegar para o judiciário e falar a gente precisa de mais um mês para arrecadar. Até porque o judiciário vai falar, se vocês não têm condição financeira, vocês não podem ficar com elas. Então, é tudo muito delicado, sabe? Delicado. A gente vai por lugares que exigem realmente que a gente tenha cuidado, inclusive, de como a gente se pronuncia para o judiciário. E lembrando que esses seres têm valor para nós, mas não necessariamente para essas pessoas. Para Então, essas tudo é muito... pessoas é mercadoria, né? Exato, exatamente isso. Mas a Exato. providência divina vai ajudar, Patrícia. Eu realmente, Rosane, eu comentei isso numa abertura aqui de um círculo, não sei qual foi o dia, acho que o dia que caiu o raio, inclusive, aqui, e comentei, eu falei ali, não sei como, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu não consigo conceber daqui 80 e poucos dias a gente na fazenda embarcando ou então vendo elas sendo abatidas aqui. Né? Então, não é uma coisa que eu consiga conceber que eu fale, putz, isso tem, para mim não tem, agora como vai evitar isso, eu não sei, porque outra vez, a gente não tem nem o dinheiro do transporte, a gente não conseguiu arrecadar nem o dinheiro desse feno, ou seja, então é uma conta que uma, e a gente saindo de questões muito sérias de Cunha, onde tudo foi muito difícil já. Então, eu não sei realmente como essas coisas vão, mas do mesmo jeito que os caminhos se abriram em Cunha, eu vou confiar que, de alguma forma, os caminhos vão se abrir aqui, mas, ao mesmo tempo, eu sei que os caminhos não se abrem sem os nossos esforços. A gente precisa canalizar esforço, a gente precisa trabalhar o tempo inteiro para isso. E eu ando convocando as pessoas para realmente fazerem contribuições, e quem quiser estar aqui, ou seja, presencialmente, esteja também, ou seja, querendo estar, esteja. Eu, inclusive, tenho uma conversa pendente com a Márcia. Márcia, eu falei com a Thay um pouquinho antes hoje, a respeito, a gente já falou, que a gente está vendo como fazer isso, tem que ter ação também, exatamente. Como fazer a coisa do Seva, mas eu preciso falar para vocês, ou seja, que o Seva é um lugar muito... A Miriam está aqui, e aqui, deixa eu ver, bom, a Béa saiu daqui hoje, deixa eu ver quem mais está aqui, a Juliana estava no final de semana, estou vendo, a Leila vem depois, não sei quem está com a câmera fechada, que de repente já esteve, e eu peço desculpa por estar usando o tempo da oração, imagina que a gente acabou indo por tudo isso, mas o tema da oração, inclusive, é inspirado nelas, ou seja, porque elas são uma grande inspiração de como suportar a deslealdade e seguir com a vida, é um coração tão puro, mas o ponto do voluntariado é que às vezes a gente pensa no voluntariado quase como um passeio, sabe? A gente fala, nossa, eu vou... E, gente, de verdade, a geladeira aqui não funciona, não tem água gelada. Então, para começar, você torra no sol, porque é essa palavra, e torra no sol, ou seja, para valer, não é pouca coisa. E aí, como você está limpando fezes, dejetos, está lidando muitas vezes com secreções, doenças, aquilo tudo vai pegando. Você quer chegar na casa não, e falar, nossa, eu vou tomar um copo de água e vou sentar. Não tem cadeira na casa. Então, não é uma coisa que você vai... Não é algo que você fala, putz, eu vou, mas... E o sol é extremamente quente, e não é todo mundo que consegue realmente bancar esse sol. Tem pessoas que são muito clarinhas, clarinhas de não ter exposição ao sol. Eu tenho a pele bastante clara, mas eu sempre gostei da exposição ao sol. Então, não me fere tanto. Agora, tem pessoas que têm a pele tão clara quanto a minha, mas que não têm a exposição ao sol que eu tenho e que passam mal. Porque é muito sol. Nos 2 últimos dias, a gente teve o tempo um pouco mais ameno. Então, quem veio nos últimos 2 dias se safou do que estava acontecendo nos outros dias. E mesmo assim está bastante difícil. Fora isso também, dentro desse Seva, a gente não tem uma cozinha preparada para cozinhar. Então, as pessoas não tomam água gelada e elas têm que comer o que elas estão trazendo no bolso. Então, é a base de castanha, é a base... É um ambiente de, realmente, ou seja, de desastre.
Não é um lugar onde a gente, de repente, vai, se sente confortável, e daí cada bola de feno custa não, pesa 450 quilos. E aí, para mexer essas bolas de feno, então é um desgaste, óbvio que daí vem toda uma questão emocional, psicológica, da gente ver todo o sofrimento delas. Tem muitas delas, tem um deles, depois eu mando no grupo para vocês verem que não está conseguindo levantar, a gente está tendo que levantar no trator, porque a gente não tem força, mesmo juntando todo mundo, não tem força para conseguir, não dá jeito, não dá liga para conseguir levantar. Tá no trator. E aí tem toda uma questão, falei do psicológico, do físico, e como a Rosana trouxe, tem também esse sofrimento. E desculpa se você comentou que me enviou alguma coisa, eu não vi, Rosana. Desculpa, é que as coisas estão meio atravessadas assim, e o meu tempo na internet está bastante. Imagina como é que, eu nem imagino como é que é a sua vida. Mas agradeço por ter mandado, enfim, conseguiremos. E eu conseguirei parar nessa mensagem mesmo, só peço a paciência, e quem mandou de repente alguma coisa e eu não vi, a mesma coisa. Enfim, e tem além dessa questão emocional, além dessa questão psicológica, da gente lidar com o sofrimento ali perto de nós e com o nosso próprio desconforto, tem a questão física que eu citei e a espiritual que a Rosana trouxe. Eu, algumas vezes na fazenda, eu chegar na fazenda, eu começo a ter uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça que não para. É uma dor de cabeça leve, sutil, que talvez alguns de vocês vão entender exatamente isso, não tem como explicar de outra forma, que é uma dor de cabeça espiritual, de você estar em volta de um monte de agressor. A Bea está comentando que também sentiu. Uma dor de cabeça que é uma presença. Você sabe, bom, vou passar hoje eu e a minha dor de cabeça por esse dia, ou seja, porque é um companheiro, uma companheira fiel. Que não é. E aí eu saio da fazenda e a dor de cabeça vai embora. Então, é claro para mim que é uma presença espiritual. E fora isso, toda essa questão do abuso, tem algumas. O sujeito era realmente. Era não, ele é. Ele tem algumas questões psicológicas bastante fortes. Ele, por exemplo, na piscina, quando ele viu os mestres sapos, ele estava dentro da piscina e ele ficava com a arma e ele atirava nos mestres sapos. Então, é assim, tudo isso paira no ambiente, né? Ou seja, tudo isso está aqui. Esses mestres animais sentiram isso, tem muitas carcaças no chão, tinham muitos cemitérios aqui, cemitérios onde elas foram enterradas vivas. E todo esse sofrimento a gente atravessa. Então, quando a gente pensa nesse voluntariado, nesse SEVA, não é definitivamente um passeio, é uma doação mesmo. E é uma doação muito importante, porque a gente não está com braço e nem com dinheiro para poder falar, vamos contratar 20 pessoas. A gente não tem isso. E embora a gente tenha feito, ou seja, o rancho tem 400 delas e a gente tem o saldo remanescente delas. O rancho não pode estar presente. Então, basicamente, é a nossa equipe. É a nossa equipe que está, a equipe voluntária, ou seja, a gente está aqui em peso, ou seja, pedindo para as pessoas para se revezarem e para quem tiver, ou seja, realmente está nesse lugar de doação, porque está sendo extremamente difícil. Eu não nego isso, ou seja, não vou colocar flores aqui como está tudo certo. É difícil, mas a gente está no serviço, a gente precisa dar conta de alguma maneira. Então, tem toda a questão psicológica, emocional, física, mas tem também a espiritual. Então, ela pega essa dor de cabeça. Tem pessoas que se sentem extremamente cansadas, que é aquela a coisa do encosto, sabe? De cansadas, porque ninguém quer que a gente trabalhe aqui, gente. Então, vai ter dor de cabeça, então vai sentir o corpo. E por Patrícia, isso também tem o Exu, olha aqui, o Exu, tudo bem, um Exu batizado, mas o Exu falou que tem que ter estômago para ver o que, que acontece lá. Então, eu achei assim, a explicação do ser lá da Santa Esmeralda é assim, qual é a finalidade do abate, que é prejudicar o que nos dá a vida, que é acabar com a vida na Terra. Assim, bom, mas enfim, muito, se o Exu falou isso, assim, exato. É muito forte, é muito forte. Então, é realmente, ou seja, quem pensa em estar, pensa em toda essa carga, sabe? Como a Leila, acredito, colocou aqui, é bastante carga. Essa carga emocional, psicológica, porque existem muitas delas que estão sofrendo, sim. Tem muitos bebês, gente, muitos bebês, muitos. E é de cortar o coração, porque eles ficam gritando o dia inteiro, pedindo pelas mães deles. E a gente não encontra. Não encontra as mães deles, a gente não sabe o que aconteceu com as mães deles, a gente não sabe, não sabe. E aí, em contrapartida, a gente vê algumas delas com Uber muito, muito, igual mulher, eu não tive filho, mas enfim, a gente consegue se relacionar, homens aqui também, mesmo sem ter o seio,
que as mulheres, ou seja, naturalmente, com a exposição à gravidade, e se teve o filho, também, ou seja, o filho mamando, aquele seio não vai ser tão firme como quando a gente tinha 15 anos. Quando a gente vê a idade de uma mestra vaca, de uma mestra búfala, de uma mestra cabra, a gente vê de uma mestra ovelha, a gente vê por aí também. A gente vê o Uber dela, como que é o Uber dela, sabe? E tem uma que o Uber dela é deformado, gente. E aí acontece uma outra coisa bonita, não sei se vocês conhecem muito das mestras búfalas. Que bom, acabou a oração para falar das mestras búfalas. Hoje a oração vai ser conhecendo mais das mestras búfalas. E depois a gente reza elas, mas agradeço pelo interesse de vocês por vocês estarem aqui. As mestras búfalas, elas são muito parecidas com os mestres elefantes. E elas são também matriarcais, e como elas têm essa característica do matriarcado dentro delas, então não é uma coisa que ela só tem o filho dela. Se o filho de uma amiga dela não consegue amamentar, perdão, se o filho de uma amiga dela não consegue mamar, ou seja, a amiga dela não consegue amamentar, ela adota se ela tem leite. Então, aqui no pasto, algumas vezes, a gente vê uma mestra búfala com 4 bebês de diferentes tamanhos, disputando para estar no seio dela. E é de partir o coração, porque ela tenta. E daí os mais fortes mamam, porque vira uma lei de sobrevivência. E os menores não conseguem. E é de partir o coração. Então, hoje, por exemplo, parte do trabalho que foi desenvolvido hoje foi para fazer um manejo para separar os maiores que já podem ser desmamados, mas que não seriam se tivessem com a mãe, para que os menores consigam mamar. O que é brincar de Deus, porque, ou seja, não era para a gente tirar também aqueles da mãe, só que se não tirar aqueles da mãe, os menores da mãe ou da mãe adotiva, enfim, os menores não vão sobreviver. Então, é muito triste ver tudo isso e ter que realmente fazer a ligação no cotidiano que tudo bem, ele fez algo, mas a gente também tem que entender que os maus tratos, igual a agressão, quando a gente fala agressão contra a mulher, ou agressão contra quem for, não precisa ser contra a mulher só, não necessariamente precisa ter a história do sangue. Existe agressão verbal, por exemplo, existem alguns abusos que acontecem dentro de casa, de um pai com filho, uma mãe com filho, que não necessariamente são abusos que a gente pode olhar de fora facilmente. Às vezes, só quem está dentro sabe do abuso que é. De um pai, de uma mãe que tira o poder de um filho. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, óbvio que aqui em Brotas, isso a gente consegue ver que houve abuso. Mas existem outras formas de abuso que foram normalizadas. E isso inclui o leite, inclui o queijo, inclui a carne, inclui o couro, inclui testes em mestres animais e tantas outras coisas. Então, outra vez, não é porque a gente está falando de Brotas que é só Brotas. Existe muito disso acontecendo em tantas salas fechadas agora que, se a gente não questionar, a gente propaga essa mesma situação de desespero, que é desesperador, nessas outras searas também, sabe? Eu vi que algumas pessoas comentaram aqui, eu não consegui ler um comentário, então deixa eu só ver de uma só vez. Patrícia, se fizermos uma corrente de vibração direcionada, um trabalho espiritual para acessarmos, transmutando juntos a energia de lá. Aline, eu vejo super válido, e eu, sinceramente, tenho muitas pessoas rezando nesse instante, e eu realmente vejo que assim, todo mundo que quiser rezar e quiser fazer uma corrente é algo que vai somar. Eu realmente sinto que a força espiritual daqui, contrária, é tão forte. De novo, gente, aqui elas foram enterradas vivas. Teve uma sensitiva que veio aqui e comentou a respeito de ser uma fazenda desde muito tempo que abusava também de pessoas. Então, são gerações de sofrimento, sabe? É muito. Mas, de novo, ou seja, a corrente de oração vai só ajudar. Eu sinto que precisa ser uma coisa bastante forte, e especialmente nesses 90 dias, para a gente aqui estar protegido também. Porque é entrar na fazenda, parece que cai a pressão da gente. A Juliana também está aqui, a Juliana também esteve, a Beth saiu hoje. Então, tem outras pessoas por aqui, de repente, até com a câmera fechada, que já estiveram. É forte, é forte. Então, eu agradeço. Toda corrente de oração, toda oração só vai ajudar. E aqui, deixa eu só ver os outros comentários. Patrícia, sem julgamentos, mas uma coisa que me chamou a atenção
é a presença feminina fortemente no voluntariado. Sim, sim, sim. E é curioso que quando a missão do Vale da Rainha foi dada, ela foi dada através de uma miração, de uma visão, e foi uma mulher. Foi uma mulher e ela se levantava da terra, como a própria mãe terra. Então eu vejo muito natural que tenha essa força feminina, que realmente, até o Vitor fez uma reunião depois com os meninos que trabalham na fazenda, e os meninos falaram para eles, quem são essas mulheres? Essas mulheres no parâmetro deles, né? Quem são essas mulheres? Essas mulheres trabalham igual homem. Daí o Vitor falou, não, trabalha mais que homem. Ou seja, não é uma... Então essa força feminina, sabe, de realmente essa... E acredito que por elas todas serem mulheres também, ou seja, puxarem essa energia feminina e essa própria que a gente como mulher se identifica, a gente tendo filho ou não, mas é uma realidade que a gente acessa, a do filho. Outra vez, eu não fui mãe, e não fui mãe por opção. E ainda assim eu sinto que é algo que eu já vim programada, então é fácil eu entrar em contato com algo que seja matriarcal, porque eu tenho esse chip dentro de mim, entendem? Ou seja, o feminino tá aqui. Mas ali, ou seja, de novo, essa presença feminina é bastante forte, Lila. Então eu no Vale da Rainha como um todo, inclusive, assim, quem tá mais perto sabe, tem muita mulher, tem homens incríveis também, mas tem bastante mulher. Pera, deixa eu só pegar todos os comentários para não deixar ninguém sem presença feminina. É o momento que podemos saber um pouco delas. Acho que a Ana comentou quando eu não parar de falar agora. Imagina, são 9h35 e vocês estão sabendo tudo das messas búfalas e nada de oração. Paty, peço autorização para pedir envio de reiki em grupos para elas. Por gentileza, Thalita, agradeço. Podemos fazer encontros somente para isso? Podemos fazer também. Assim, para os assim, o nome água sumida já diz tudo, sem dúvida. Eu posso aplicar ferramentas da radiônica fazendo para neutralizar esses obsessores. Ótimo, agradeço. Mesmo com todas as dificuldades, a sensação de preenchimento dentro do peito é exato, né? Exato. Acho que eu consegui ler todo mundo aqui. Então, a gente pode sim fazer um encontro a respeito disso. Eu, de novo, agradeço pela disponibilidade agora. Eu imagino, eu queria fazer um agradecimento rápido, eu acabei falando 40 minutos quase a respeito daqui, de tudo isso, mas, por outro lado, eu acho que a gente também está mais conectado. De repente, vocês têm dúvidas ou curiosidades, ou até mesmo inquietações sobre tudo isso, porque, num primeiro momento, a gente teve que ficar muito cuidadoso com o que a gente falava, quando a gente estava trabalhando ainda junto com o judiciário, pedindo a guarda. E agora a gente ainda está num momento delicado, e eu acredito que esse momento delicado só vai passar realmente depois dos 90 dias, mas eu já me sinto um pouco mais à vontade para falar algumas coisas para vocês, ou seja, deixar um pouquinho mais claro. E realmente acredito piamente que a gente só vai conseguir se tiver união, porque a gente não tem um alcance de falar, bom, então arrecada em uma semana, já cumpriu aqui, arrecada em outra semana, a gente não tem isso. Então, como a Rosana trouxe a questão do transporte, nós não temos o transporte pago, e hoje chegou uma conta de feno que a gente nem para esse feno tem arrecadado. Então, os valores são muito altos e a gente tem 2 outras operações também, uma, inclusive, que a gente venceu agora, venceu no sentido de estava muito mais difícil, depois que foi para a fazenda melhorou bastante, e fora isso a gente tem antagonistas muito fortes também na pecuária, pessoas que estão na missão. Hoje, inclusive, um desses antagonistas fez uma live com o proprietário responsável pelo massacre desses mestres bezerros em Cunha, e apontando duramente como a gente como para ele é como se fosse uma utopia. Eu não consigo nem falar nas palavras dele, mas ele realmente tem uma forte dedicação para tentar tomá-los de volta. Então são muitos antagonistas, sem dúvida nenhuma. E outra vez, quando eu olho numa esfera mais impessoal, imagina quantas pessoas vocês conhecem que ainda comem carne. Tudo bem que o veganismo está crescendo, que o vegetarianismo está crescendo, mas quantas pessoas vocês conhecem? É a força dessas pessoas no antagonismo que a gente vive, representado por esse egoísmo, por essa ignorância, que aqui se manifesta. Então, eu vejo bastante maior do que simplesmente o que está à nossa frente. E o símbolo da gente vencer isso também é um marco espiritual. Então, tenho fé que, outra vez, se houver união, eu não posso falar que vamos vencer. Eu tenho sensações no meu coração que sim, mas eu só posso dizer isso de fato se eu perceber que existe essa união entre nós por eles, essa união para eles todos, não um deles, uma espécie, uma situação.
E isso, obviamente, é difícil, porque até a gente, nesse grupo, eu tenho certeza que tem pessoas conectadas a nós, ou agora mesmo, que sabem que devem parar o queijo, por exemplo, e não conseguem parar. Ou até pessoas que querem parar a carne e ainda esbarram em alguma carne por aí. Então, isso me tira muito um espaço de julgamento, como a gente viu no estudo da introdução da Bhagavad Gita, de julgamento, de novo, porque o outro parece diferente, mas em um lugar ele é exatamente igual a gente, na busca pela segurança. E aí, só porque a gente, como dizem por aí, porque a gente peca diferente, então a gente pode julgar o outro, parece que não faz sentido. Então eu consigo levar com um pouco mais de saúde mental, por causa dessa filosofia que eu agradeço todos os dias da gente ter contato, e ao mesmo tempo tentar neutralizar o coração para que a gente não é, não fique tão focado nos antagonistas. Ou seja, o trabalho que a gente tem para fazer é salvá-los, esses mestres animais. E o que a gente quer como consequência disso vai fazer bem, inclusive, para o antagonista. E o que eu acredito que a gente deve parar dentro da gente é essa. Hoje, no final, na roda, falei isso também para quem estava aqui, comentando que essa batalha espiritual a gente perde também quando o nosso coração começa a ficar fraco. E dos lugares que o coração fica fraco é quando a gente acusa com ódio, com raiva, o outro que parece diferente, mas que no fundo, de novo, está só buscando segurança, assim como nós. Então, tentar tirar esse aspecto pessoal para a gente não se perder no caminho, na raiva, no desgosto, na frustração, e continuar firme realmente, porque é uma longa batalha, gente, não é uma pequena batalha, é uma longa batalha que a gente tem pela frente. Não só, ou seja, por Mestre das Búfalas, a gente tem prazo, são 90 dias para ganhar, 85 dias para ganhar ou para perder. Mas para a gente falar de mestres animais, é uma longa batalha. De novo, olhem em volta de vocês. Olha a quantidade de gente, por mais que a gente veja pessoas despertando, olha a quantidade de gente. Então a gente não pode se iludir. Eu outro dia falava com um amigo muito querido, o Lucas, da Mercy for Animals, e ele comentou sobre algumas questões de perseverança e a gente começou a debater o otimismo e a conclusão de tudo era para que a gente não colocasse óculos cor-de-rosa de falar, putz, isso vai passar de hoje para amanhã. Se a gente realmente está nessa batalha pela consciência, vai ser a nossa vida inteira lutando por isso. Vai ser a nossa vida inteira inspirando outros. Se a gente pensar em mestres animais, pode ser que a gente veja alguma coisa daqui para o final da nossa vida, de melhoras acontecendo, mas pode ser que, assim como gerações passadas nossas morreram na fogueira e tantas outras coisas aconteceram e que nem viram o que elas lutaram, pode ser que a gente igual. Agora, nem por isso, a exemplo do que passou, a gente também vai desistir. Então, é uma batalha longa. É uma batalha longa para que o sofrimento termine. É uma batalha longa porque existe esse sofrimento, que é óbvio, e existe também o sofrimento que isso gera em termos vibracionais. Ou seja, olha só quantas guerras que a gente tem. Olha só a água que está aqui sumida nessa fazenda, e olha a água das emoções desaparecida. Outro dia eu vi também uma estatística, agora eu não lembro qual era o órgão, mas algum órgão conhecido e respeitado mundialmente, que o número que a gente em breve verá no planeta, em função de deslocados por água potável, não por guerra, por água potável. Não pelo que está acontecendo agora em Gaza, por água potável, porque não tem mais água potável aonde eles estão. Então, hoje, alguns lugares estão caminhando quilômetros e daqui a pouco não vão encontrar, e essas pessoas vão migrar. E elas vão começar a sobrecarregar outros centros. E a gente não faz a ligação do nosso consumismo. Então, eu vejo importante, outra vez, a gente ver, tem uma situação aqui que é micro, mas a gente olhar também o macro do que está acontecendo com o mundo, esse calor absurdo que a gente está vivendo, as chuvas, a gente precisa fazer algumas ligações e colocar a vida da gente como serviço, abrindo mão do que a gente acostumou como certo, gostoso, refugiados climáticos, exato, Flávio. Abrir mão do que a gente acostumou como gostoso para realmente ver uma mudança, porque vai ser muito difícil se a gente não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa. Então, gente, eu acabei chamando o tema de hoje inspirado nelas, e talvez aí elas se manifestaram, e aqui falamos quase uma hora a respeito delas. Então, vou só colocar para vocês uma reflexão rápida sobre elas. Elas muito sofridas, como comentei, os bebês também muito sofridos. Eles fazem. Vocês já escutaram uma mestra búfala?
Elas não têm um mugido igual ao da mestra vaca, aquele mu, sabe? Eles são mais curtos, assim, Depois, se eu tiver gravado em algum lugar, eu ponho no portal depois. Aí, os bebezinhos, eles são tipo, parece um sapinho, parece o mestre sapo, parece o mestre sapinho. E aí você vai andando, e é fofo, bonitinho, quando eles estão com a mãe, por exemplo, chamando. Hoje eu fiquei deitada com o potrinho, e aí chegou uma hora que, tipo, ele falou, você não é minha mãe. Ele percebeu, daí ele... Aí a mãe já... E aí um chamando o outro e foram. Então é bonitinho quando a gente vê a bufinha e a mãe, o bufinho lá, o filhinho e a mãezinha dele, porque eles também começam e um vai falando e vão se encontrando, então parece aquela coisa, aquela sinfonia de mestre sapo e é fofo. Só que quando a gente anda no pasto e vê que eles estão procurando a mãe, e aí eventualmente você escuta uma mãe que perdeu um filho, e ela tenta responder para ver se aquele é o filho. E aí começam a gritar de um lado do outro, ninguém se encontra, é aquele mar de gente, que são 1000. E você olha, e é uma dor no peito, é algo, sabe, tão absolutamente triste ver tudo isso e sentir essa dor deles. Então, realmente é muita tristeza. Ao mesmo tempo, eu olho para a gente como ser humano, e eu sempre penso, poxa vida, fizeram tão menos para mim, tão menos fizeram para mim. E eu fui tão cruel. Não com aquelas pessoas, necessariamente, mas com quem veio depois. Eu nunca mais acreditei. Ou eu tive que tomar muita ayahuasca, fazer muita yoga, muita terapia, muito o que quer que seja, para conseguir confiar de novo. E quando eu estou perto deles, e vejo que, a despeito de toda deslealdade e traição, porque é uma traição a gente pegar um ser com o coração tão puro e fazer aquilo, fazer o que quer que seja, ameaçar de comer, de beber, de fazer um teste, de ignorar, de negligenciar, de enterrar vivo em situações extremas, como aqui em Brotas. E a gente vê o potencial deles de perdoar, de seguir adiante, de esquecer tudo isso. Então, o que eu queria trazer de reflexão, agora reduzindo a reflexão em função de todo o tempo que a gente terminou, né, a gente, vírgula, que eu terminei falando para vocês a respeito das mestras búfalas, é só para a gente tentar invocar no nosso coração essa força de não parar na deslealdade, de não parar na traição, porque eu sinto que a gente emocionalmente para. A gente para a nossa vida naquele evento. E a partir dali, todo mundo que vem depois, a gente tem a régua do traidor na nossa mão. Então a gente já não confia mais, porque afinal de contas, você já sabe, né? Todo mundo é assim. Porque você já sabe, né? Esse tipinho de gente já conheço. Se é homem, se é mulher, se é... a gente dá a explicação da gente. Mas o fato é que a gente para no tempo, usa aquela régua para medir todo mundo que chega e a vida fica parada e bênçãos que poderiam chegar, a gente impede. E aí, quando eu estou perto delas, eu noto absolutamente uma força de seguir. E não é uma força de seguir ignorando, colocando embaixo do tapete o que aconteceu. É uma força para se curar. Uma força que às vezes eu sinto que a gente desiste. A gente esquece que a gente tem esse potencial. É como se a gente tivesse recebido uma sentença. A gente recebeu uma sentença, alguém traiu a gente, alguém foi desleal com a gente, alguém machucou a gente, é uma sentença. A gente agora leva aquela marca para o resto da vida. Leva aquela marca, reproduzindo essa marca em outros contatos que a gente tem, nunca esquecendo. E às vezes pode ser uma pessoa, e às vezes quem já foi ofendido ou ferido por um pai, por uma mãe, por uma situação familiar, também projeta isso em volta e cria outras inseguranças também, porque a gente de novo para. E eles, de maneira geral, o mestre animal e aqui essas mestras búfalas, claramente a gente vê como são absolutamente abertos para a cura. Hoje também, no fim do dia, por causa desse manejo, né, que separaram bebês e, enfim, tudo isso que eu expliquei, eu parei uma hora perto deles e fiquei agachada, né? Daí primeiro fica todo mundo olhando, naquele olhar de eu conheço você. Pessoas são perigosas. Minha mãe falou para nunca falar com você, tipo isso. E aí ficar quieto segurando. E cada tanto eles já vão chegando mais perto, tipo,
Ah, mas eu não sei se era de você mesmo que minha mãe estava falando, tipo, quem fala isso. Aí vai chegar daqui a pouco eles vão chegando, 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 e eles estão te beijando, eles estão te brincando de cabeçadinha, então porque aquele coração tá curado. Eles não pararam no tempo, sabe. Então eu realmente gostaria de pedir pra gente não parar no tempo também, pra gente invocar essa força delas, para que a gente possa construir um mundo mais de amor. E isso não é para falar que é sobre nós, isso é para falar que a gente se curando, existe uma grande parte do mundo que a gente cura também, e a gente precisa dessa cura no amor. A gente tem se esforçado muito para responder na mesma moeda, para se vingar, para sentir raiva, para sentir ódio, e isso já tem tanto e é tão fácil. Agora o difícil, de novo, é perdoar, é seguir com a vida, é ter sofrido a deslealdade, a traição, e ainda assim continuar vendo esperança. Eu vejo que essas coisas são mais difíceis. E quando faltar parâmetro para gente, exemplo para gente, lembra de Mestres Animais, porque eles estão dando esse exemplo para nós o tempo inteiro. E é simplesmente bonito a gente poder ver no outro e a gente receber também, porque é uma forma da vida simplesmente falar para gente que ela continua. Foi a gente que parou. A vida mesmo continua. Agora, a chance das vidas de mestras búfalas também continuarem, depende de nós. Então eu deixo aqui outra vez, se você não pode colaborar, se você não leva a história para outras pessoas, fala sobre o veganismo, conscientiza, tem alguma coisa que você pode fazer. Eu, nos meus piores pesadelos, quando eu penso que as coisas podem terminar muito mal, eu penso que, pelo menos, a lição a gente não perder. Então, deixo isso aqui para nós. A lição de aprender sobre nós, sobre o perdão, sobre considerar o veganismo e tanto mais. E uma última reflexão que eu quero trazer aqui para vocês também, tem muitas pessoas, próximas inclusive, que questionaram a gente sobre a insanidade de resgatar uma quantidade dessas de mestre animal, porque afinal de contas isso não muda nada. O que muda é a conscientização. Concordo? Sem dúvida nenhuma. O que muda é a conscientização. Curioso, e para mim isso é um paradoxo, que essas pessoas são veganas. E essas pessoas sendo veganas, elas certamente têm uma diferença com a pecuária por tratá-los, mestres animais, como números. Natural, concordo? Agora, na hora que a gente tem a oportunidade de salvar o indivíduo, a gente justifica que não pode salvar, porque ele simplesmente é uma estatística que não resolve o número total. Então eu gostaria de deixar essa reflexão aqui para perguntar se a gente, enquanto movimento, perdeu a sensibilidade também. Porque a gente simplesmente falar que isso não muda nada no número total, a gente está numerando ainda. A gente não está vendo o indivíduo. E para aquele ser que está ali, para aquele indivíduo que está ali, ele obviamente se entristece com a estatística, mas ele se alegra com a vida dele que é salva. Eu percebo que quando a gente faz esse tipo de raciocínio, embora esse raciocínio possa partir de um vegano, ele não tem empatia nenhuma, porque a empatia é a gente se colocar no lugar do outro. E se a gente se colocasse no lugar do outro, a gente facilmente veria como ali, naquele instante, aquele ser é grato pela chance dele não de salvar o mundo, mas de ser salvo. Então eu deixo aqui, eu concordo, Rosana, é realmente uma, mas eu não deixo de colocar porque tem sido um tem sido algo que nós temos recebido com frequência. Então eu vejo importante a gente também se posicionar a respeito disso, a gente, através da minha voz, o que eu represento enquanto Vale da Rainha, para que cada um saiba, receba e tenha essa clareza. A gente não resgata números aqui, a gente resgata indivíduos. E durante toda a minha vida, se eu não conseguir ver o mundo mudar, eu me agarro à visão que tive dos poucos mundos que pude colaborar para mudar de vidas de indivíduos. Graças, gente. Então, com isso,
Eu vou pedir para a gente alinhar a nossa coluna, um outro dia a gente pode falar mais. Amanhã eu conversei com a Márcia também antes de ir pra oração, conversei com a Márcia ontem para ver, de repente, a gente trocar, conversei com a Juliana também, a Juliana ela tem um grupo de mantras às terças-feiras pela manhã, e de repente a gente tem um momento também de mantras com ela, que é um outro lugar, totalmente diferente do que dessa forma, como eu facilito aqui. A Juliana é uma mulher muito sensível e que tem uma conexão muito pura com o divino, e tenho certeza que ela traz muito para nós. Então, vão ter alguns convidados que vão circular por aqui, e o objetivo disso tudo é que a gente continue, não perca essa periodicidade das orações, das meditações. Então, conversei com a Márcia, porque pode ser que amanhã ou quinta-feira eu quero retomar a Bhagavad Gita na quarta. Só que na quinta a gente já chamou algumas pessoas para tentarem dar um pouco mais de visibilidade para o caso aqui, e eu tenho a impressão que vai subir uma coisa em cima da outra à noite. Então eu falei com a Márcia, não voltei ainda para ela confirmar, né, mas a Márcia já está até acostumada com as nossas mensagens, que eu sumo, apareço, volto, respondo coisa 2 meses, não respondo de ontem, aí vai. Mas enfim, graças à paciência de todo mundo, mas para a gente ver, não perder esse ritmo, a gente está sempre conectado, sabe? E vejo também que energeticamente, para tudo isso que a gente falou, prática de yoga, que bom, Lu, graças, que coisa boa, vou te procurar, graças, vai ser ótimo. Então, nisso tudo, a gente mantém o grupo pulsando e trazendo os talentos de cada uma que está aqui. E eu fico muito feliz de ver isso, porque acredito que o grupo seja isso, sabe? Essa colaboração que cada uma consegue dar. E às vezes é o mesmo tópico, mas cada um se expressa de uma forma diferente, toca a gente em lugares diferentes. O professor não quer demais, né, gente? Ou seja, ter alguém que possa pegar na mão da gente, eu acho que nunca a gente fala, ah, não, já tenho um professor, não preciso mais de professor, tipo, nossa, bendito seja, que bom que você tem um professor, mas outros professores sempre falam com a gente de forma diferente, ainda que seja a mesma matéria. Então, deixo isso aqui, ou seja, eu posso ter esses altos e baixos aqui, especialmente nesses 90 dias, mas conto com cada um de vocês para que a gente continue, inclusive energeticamente, sustentando tudo isso, já como a Rosana disse, ou seja, o nível de desafios aqui é muito maior do que simplesmente a gente arrecadar para o transporte, é maior que isso. Então, agradeço a Márcia, agradeço a Juliana, agradeço cada um aqui, a Lu, que agora falou da yoga, e outras pessoas que eu tenho certeza que a partir daqui vão se manifestar também, para que a gente possa manter o ritmo. E isso eu peço para vocês, é uma forma de ajuda também. Não deixem de rezar, não deixem de estudar, de refletir, de pensar com carinho em servidores, de limpar o coração da mágoa dos agressores, porque tudo isso vai fortalecendo a gente enquanto equipe, enquanto egrégora, enquanto grupo, enquanto coletivo, enquanto ser humano. E eu sei que às vezes é difícil, porque o mundo fica tão agitado que dá a impressão que a gente fala, não dá, e é quando a gente mais precisa. Então, não deixem esses momentos se perderem. E assim como já aconteceu com meu pai, numa situação que foi um pouco mais dramática, porque daí realmente eu tive que me afastar totalmente, mas assim como aconteceu naquele instante ou seja, de eventualmente uma suspensão, aqui eu peço para que vocês também segurem essa onda nesse momento, que depois eu tenho certeza que a gente vai ter, é o que fala no meu coração, embora eu não saiba como, eu tenho certeza que a gente vai ter algo para comemorar. Então, deixo aqui meu agradecimento para vocês também por isso, para que a gente, de novo, não perca o ritmo e possa se aproveitar, no bom sentido, de pessoas tão talentosas e tão sensíveis, de formas tão diferentes, que trazem matérias que, de repente, a gente já viu, mas que nas palavras delas, dessas pessoas, colocam um novo olhar para a gente. Professores são sempre bonitos, né? Professores são sempre pessoas que trazem coisas para nós e a gente termina distribuindo para outros também. Então, para a gente não se fechar para isso. Era esse o recado prático. Graças, gente. E agora sim, a nossa coluninha reta, ereta, os nossos olhinhos fechados. Respirações profundas. E se conectando com teu próprio coração. Respirando profundamente, expandindo essa caixa torácica
e provocando assim o teu chakra cardíaco. Respira alguns ciclos dessa forma, silenciosamente, com você. Inspirando e expirando, e navega o teu silêncio por alguns desses ciclos. E com esses ciclos realizados, nota-se para que esses ciclos fossem realizados se você se descuidou da tua postura física. Aprende uma respiração por vez a não colapsar algo por outro algo. Aprende na tua presença a manter teu coração aberto, tua coluna ereta e a tua respiração de uma forma serena. Essas três potências trabalhando em união abrem portais inimagináveis. Portanto, ao respirar, resiste com a tua postura física, sem sucumbir, sem colapsar. Vigia a tua mente para permanecer no presente momento. E sentindo os efeitos da respiração, sentindo os efeitos da tua coluna ereta, sentindo tudo isso, adentra o teu coração. Os mistérios desse coração, realizando que nesse mesmo coração existe o próprio coração da vida. Quando você passa pelo portal do teu coração, ele une você ao coração da vida. Ele permite que você retorne para casa. Volta para casa. Volta para o amor. Volta para a deusa, para o Deus, para o Mestre, para a bem-aventurança, para a graça. Volta, retorna. E habita o teu ser real, com tranquilidade, mesmo nas tempestades da vida. E invoca o poder superior, para que sempre te guie e te ampare.
e se sentindo amparada, amparado, sentindo esse amparo, essa proteção e essa guiança, tendo ampliado a visão através do portal do teu coração, que une você ao coração da vida. Adentra o coração de mestres animais. Viaja nesse momento para abatedouros. Observa os olhos desses mestres animais. E sente o que aquele coração sente no mistério que você alcança, tendo atravessado o portal do teu próprio coração. Percorrendo esse abatedouro, transita para os caminhões. Realiza o cheiro que existe nos caminhões. O cheiro de medo. De seres que urinaram de medo. Seres que defecaram por medo. E visita o coração desses seres através da imantação nesses caminhões. Caminha para longe desse abatedouro. Caminha para longe desse caminhão. E adentra agora os chiqueiros, aonde mestres porcos, imundos, sofrem com perturbação. Sofrem especialmente porque são limpos e vivem sujeitos à sujeira, à ausência de luz solar e até de movimentação. Sente o coração desses seres. Sente o medo, o pânico, o desespero. Sente firmado, firmada nessa guiança e nessa proteção que permitem que você desdobre sem se perder em umbrais aqui e agora. Segue navegando por esse mundo e encontra as redes de pesca, onde seres são incontáveis e, portanto, quantificados por peso e não mais por vidas. Atinge o coração desses seres e a agonia de uma passagem asfixiada. E caminha agora para as granjas, aonde nesse momento mestres perus estão apavorados. Caminha para as granjas onde mestras galinhas estão em cima de grades de gaiolas, do tamanho de uma folha de sulfite, exploradas até os ossos. Caminha para longe dessas granjas, dessas redes de pesca, desses caminhões, desses abatedouros. E desdobrada no mistério da tua fé, desdobrado nesse mesmo mistério da fé, adentra agora uma fazenda vasta e plana, aonde a terra e o céu se unem
por todas as partes. Olhe em volta e percebe a agonia de seres embaixo da terra e em cima da terra. Esses seres se manifestam como mestras búfalas. Sente no coração delas o medo, a agonia, a insegurança, que já foi sentido, que já foram sentidas nos outros seres, pelos lugares que você desdobrou, pelos seres que você conheceu no mistério do teu coração. E respira, percebendo que diferente do coração do ser humano, repleto de mágoas, de ais, no coração de cada mestre animal existe algo além do que esse medo, esse desespero, do que essa agonia. Caminha por esses abatedouros, caminha pelos caminhões, caminha perto das redes de pesca, caminha pelas granjas e caminha por essa fazenda e sente no teu coração o poder do amor. O poder do amor de seres superiores que têm missão na Terra de evoluir o ser humano, de provocar na alma de cada um de nós um resgate único para que o ser humano volte a ser parte da humanidade e não caminhe de costas para essa humanidade, tendo se transformado em uma lógica rasa e fraca, que traindo o próprio coração, acumula culpas e sofrimentos, somatizações e até doenças. Entende visitando o coração de mestre animal. Entende através das sensações e das vibrações que é possível ser melhor. E é possível dedicar a vida para mais além do que simplesmente a traição, a deslealdade, o agressor e o algoz que foram encontrados pelo caminho. E revisitando esses corações por baixo dessa tristeza, dessa agonia, desse desespero, existe o amor que cura, que é capaz de curar esse mestre animal e é capaz de curar cada um de nós. E tendo sentido esse amor, honra, portanto, esse amor. Honra de maneira a proteger. Honra de maneira a guardar, a ser guardião. Não mais um explorador. Não mais alguém que tira a vida. Não mais alguém que faz sofrer. Não porque você teve dó do sofrimento, do medo, da angústia, do desespero, mas porque nós temos respeito e reverência pelo amor que encontramos nesse coração. E sentindo esse amor, aqui nesse campo são invocados os animais de poder de cada um aqui e agora conectado a esse mesmo campo. A cada servidor que almeja não navegar apenas no desespero, mas no amor real capaz de curar o desespero de cada um dos seres. No amor real que é capaz de curar a ignorância e o egoísmo de quem faz sofrer. Aqui nesse campo são invocados, portanto, os mestres animais de cada um dos servidores. E esses mestres animais chegam por trás, chegam por cima, chegam por baixo, chegam à frente, chegam dentro
com mensagens singelas para que a tua dor seja curada. E a tua dor curada, a tua raiva termine. E a raiva terminada, o desejo pela vingança cesse e, portanto, que as guerras caiam por terra. E esses mestres animais se aproximando fazem palpitar teu coração de uma forma que você havia se esquecido do pulso que existe dentro de você quando o encantamento toma forma. E sentindo tudo isso, com mestres animais aqui invocados como animais de poder de cada um dos servidores, esse campo, nesse instante, se levanta no próprio coração para irradiar dessa força de mestres animais, a força do genuíno amor para cada coração que nesse momento sofre e é capaz de se curar. Esses mestres animais vêm por cima, vêm por baixo, vêm pela frente, vêm atrás, vêm pelos ares, vêm pelas águas. E esses mestres animais devolvem para você a tua intuição. Eles sussurram para você, para que você não ignore como você se sente. Esses mestres animais preenchem o campo todo. E com eles surgem os povos originários. E com os povos originários surgem os xamãs, as parteiras. E com o campo repleto de seres em seus papéis, esse mesmo campo é transcendido para que apenas espíritos de luz, com qualquer roupa que possam, com qualquer indumentária que possam se vestir, se manifestem nesse campo para benefício dos seres, irradiando daqui e agora, através do próprio coração de cada servidor, esperança, alento para quem quer que esteja no caminho, inclusive para quem hoje tenta proteger e salvar. Que se fortaleçam os servidores, que as vítimas possam ser curadas e que os agressores não necessitem passar pelos frutos de suas ações para aprenderem. Que haja paz, que haja amor, que haja consciência, que cada ser humano alcance ser o que um mestre animal é. E que se abram os caminhos para toda forma de serviço que alivia dor e sofrimento, nessa terra, nesse tempo, em todos os mundos, durante toda a eternidade. Om Ganganapataye Namaha. 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 Om Ganganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Inspirando e se lembrando que a força e a gentileza de mestres animais caminham com cada um. E através de cada um que toma posse do seu instinto, da sua intuição, que consegue enxergar mestre animal, que estabelece conexão com seu próprio mestre animal de poder, toda essa força, gentileza, bondade, amorosidade, são assim irradiadas através de você. E que assim outros possam conhecer mestres animais. Que dessa forma outros possam conhecer a intuição e o instinto. E que dessa maneira cada um se integre. E como seres integrados, que cada um possa se descobrir parte. E como parte, inteiro. E como inteiro, um único. O outro é apenas outro você. Namastê. Abrindo os olhos. Graças, gente. Graças por a gente ter esse momento. Espero que em breve a gente possa estar juntos de novo. Então, de novo, dou logo notícias a respeito da força desse grupo, todo mundo junto e unido, para que a gente mantenha a nossa rotina de oração, de estudo, e permaneça sempre no caminho do coração. Graças, gente. Um grande beijo e até bem breve. Boa noite.